Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 5, fazendo a correção do dever de casa, em seguida nós vamos avançar no conteúdo. Bem, eu deixei como dever de casa, se não me engano, a questão 8, não foi isso? Deixa eu confirmar aqui, acho que foi questão 6, desculpa, questão 6 da página 32. Bem, a questão 6 da página 32 trabalha aqui com as orações coordenadas, tá? Então, pede para a gente dividir e classificar as orações coordenadas e eu pedi que vocês fizessem apenas as letras A, B e C. Então, vamos lá. Letra A. A mulher tentou passar, porém sua passagem foi barrada. Olha só, a gente tem dois verbos aqui. Na verdade, a gente tem uma locução verbal, tentou passar, né? E depois a gente tem a forma verbal foi, tá? Então, dois verbos, duas orações. Qual é a primeira oração? A mulher tentou passar. Segunda oração, porém sua passagem foi barrada. Então, a gente tem a primeira oração que não tem um conectivo, é a assindética. A segunda oração que tem um conectivo é a coordenada sindética adversativa, porque o porém indica essa ideia de adversidade, oposição, contraste. Na letra B, a ordem era absurda, entretanto ninguém protestou. Primeira oração, a ordem era absurda. Segunda oração, entretanto ninguém protestou. Mais uma vez a gente tem aqui o emprego de um conectivo que indica justamente essa relação de contraste, oposição, né? Mas, porém, entretanto, no entanto, todavia, contudo, né? Então, oração coordenada, sindética, adversativa. E para finalizar, a letra C, as folhas no inverno amarelecem e caem ou ficam inativas. Olha só, as folhas no inverno amarelecem, primeira oração, a sindética. Segunda oração, e caem. Esse e traz a ideia de adição. Então, essa oração é a oração coordenada sindética aditiva. E, por fim, a última oração, ou ficam inativas, a gente tem aqui o quê? O conectivo ou, né, que indica essa relação de alternância. As duas coisas não acontecem ao mesmo tempo. Ou elas caem ou ficam inativas, tá? Então, oração coordenada sindética, alternativa essa última aqui, ou ficam inativas, ok? Dito isso, a gente pode prosseguir aqui nos conteúdos do capítulo 5, e ainda que na página 32 nós temos o conteúdo relacionado à concordância nominal. Gente, a concordância nominal diz respeito à relação entre substantivo, tá? E pronome, adjetivo, numeral. De modo geral, os pronomes, os adjetivos, os numerais, eles concordam, tá, com o substantivo a que fazem referência. Então, por exemplo, menino bonito, meninos bonitos. Não é isso? Então, se você troca menino, que está no singular, por meninos, né, que está no plural, você troca também o adjetivo, que vai acompanhar esse substantivo. Então, bonito você troca para bonitos, ok? Marquem aí, ó, a coordenação nominal. Ih, gente, hoje eu tô trocando tudo, né? A concordância e não a coordenação, a concordância nominal se baseia na relação entre um substantivo ou pronome ou numeral substantivo e as palavras a que se ligam para caracterizá-lo. Então, artigos que a ele se ligam, né? Para caracterizá-lo, como artigos, adjetivos, pronomes, numerais. Tá? Basicamente, ocupa-se da relação entre nomes, tá? Bem, normalmente o substantivo, então, funciona como núcleo, e aí você tem adjetivos, né, que são os adjuntos adnominais, adjetivos, artigos, pronomes, que se ligam a esse substantivo. E aí precisa haver uma relação de concordância entre esse substantivo e os termos que o acompanham, ok? Bem, então, vamos ver aqui alguns casos mais específicos, tá? Que precisam da nossa atenção, porque de modo geral é isso, os adjetivos, os pronomes, os artigos que acompanham o substantivo vão estabelecer com ele uma relação de concordância, tá?
Bem, quais são esses casos em que a gente precisa de mais atenção? A gente tem aqui na página 33, ó. A concordância do adjetivo ocorre de acordo com as seguintes regras gerais. Então, a 1 é que o adjetivo concorda em gênero e número com o substantivo único a que ele se refere. Então, como eu falei, menino bonito ou meninos bonitos, tá? 2. Quando o adjetivo se refere a vários substantivos, a concordância pode variar. Então, é aqui no tópico 2 que a gente precisa ter mais atenção. Quando um adjetivo se refere a mais de um substantivo, a gente tem especificidades. Então, vamos começar aqui com a letra A. Quando o adjetivo está anteposto ao substantivo, o adjetivo concorda em gênero e número com o substantivo mais próximo. Então, vamos lá. Eu tenho um adjetivo que se refere, que caracteriza mais de um substantivo. E aí ele está colocado antes desses substantivos, ele vai concordar com o substantivo mais próximo. Olha só, encontramos caídas as roupas e os prendedores. Percebam que aqui caídas, que é o adjetivo, está concordando com roupas, né? Porque é o termo mais próximo, né? Percebam que aqui a gente tem roupas e prendedores. Então, o mais geral seria o adjetivo ficar no masculino plural, né? Que é o neutro, né? Na língua portuguesa é o gênero neutro, né? O masculino. Mas, no entanto, como o adjetivo aqui está anteposto, está colocado antes do substantivo, dos substantivos, ele concorda com o mais próximo, ok? Olha aqui outro exemplo, encontramos caída a roupa e os prendedores. O adjetivo continua concordando com o termo mais próximo, que é roupa, e encontramos caído o prendedor e a roupa. Aqui nesse caso ele concorda com o prendedor, que é o termo mais próximo, ok? Caso os substantivos sejam nomes próprios ou de parentesco, o adjetivo deve sempre concordar no plural, justamente para não dar essa ideia, né, de que você gosta mais de uma pessoa do que de outra. Então o adjetivo vai para o plural. Olha só, as adoráveis Fernanda e Cláudia vieram me visitar. Porque se você concordar com o mais próximo, ó, a adorável Fernanda e Cláudia, parece que só a Fernanda é adorável, né? Então, nesse caso, nomes próprios a gente usa o substantivo sempre no plural, tá? Concordando com todos os elementos. E quando o adjetivo está colocado depois do substantivo, se referindo a 2, 3, 4 substantivos? Bem, então nesse caso o adjetivo concorda com o substantivo mais próximo ou com todos eles, tá? Então, recapitulando, adjetivo que se refere a mais de um substantivo que está anteposto, está colocado antes dos substantivos, ele vai concordar com o mais próximo, com a exceção dos nomes próprios, que ele vai para o plural. Já quando o adjetivo é colocado depois desses substantivos, aí a gente tem uma concordância facultativa. Pode haver uma concordância somente com o elemento mais próximo ou com todos eles, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, a indústria oferece localização e atendimento perfeito. Então, está concordando com atendimento mais próximo. A indústria oferece atendimento e localização perfeita. Perfeita concorda com localização, termo mais próximo. A indústria oferece localização e atendimento perfeitos. Nesse caso, a gente tem uma concordância com todos os elementos, por isso que o adjetivo vai para o plural. E a indústria oferece atendimento e localização perfeitos. A gente tem uma concordância também aqui com os termos em geral. Então é isso, minha gente, por hoje é só. Vamos finalizar a nossa videoaula por aqui. Não se esqueçam de fazer o dever de casa e a atividade devolutiva da semana, tudo bem? Beijinhos e até a próxima!